Tudo certo, pessoal? Então, tá? Nossa aula de hoje vai focar em um novo conteúdo. Neste caso aqui, já passando para vocês, ó, falaremos de polaridade e geometria das moléculas, tá? Esse conteúdo é focado, obviamente, na geometria e polaridade das moléculas para ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Bom, então é importante que se diga isso, ou seja, a gente não vai aprofundar o assunto geometria, né, das moléculas. A gente sabe que existem várias outras geometrias, mas aqui a gente vai focar então com a geometria para moléculas com dois átomos, para moléculas de 3 a 5 átomos, em que sempre a gente tem um átomo central e os outros em volta, tá? Então, a partir de agora, se concentra aí e presta bem atenção naquilo que a gente vai trabalhar. Começaremos, obviamente, pelo assunto geometria molecular, tá? Então, sobre este conteúdo aí, a gente já vai direto para esse quadrinho aqui do Chico, tá? Então, esse quadrinho é muito simples da gente trabalhar, a ideia é bem prática. Vocês sempre vão verificar, então, aqui, como podem perceber na tela, né? O nosso primeiro ponto, sempre olhar o número de átomos que a molécula possui, tá? Falou geometria molecular, a gente olha para quantos átomos ela possui. Nós vamos trabalhar, então, como eu repito, apenas moléculas de 2, 3, 4 e 5 átomos, tá? Não vamos aprofundar além disso e vamos focar naquelas que o ensino médio exige bastante de vocês, tá bom? Em outro momento a gente coloca um vídeo aí onde abrange um pouco mais de moléculas aí, e aí já tratando de uma química geral, uma inorgânica já focada, né? Ensino técnico ou até mesmo ensino superior, tá bom? Mas vamos lá. Número de átomos. Então temos aí moléculas com 2 átomos, com 3 átomos, com 4 átomos ou com 5 átomos. Sempre considerando de 3 em diante, um central e os outros são periféricos, tá? A partir daí, então, eu preciso lembrar o seguinte, a gente vai guardar uma coisa importante, tá? Para moléculas com 2 átomos, tá? Para essas molequinhas com 2 átomos, a gente não precisa fazer a pergunta se sobra elétrons no átomo central, tá? Porque neste nosso esquema aí, para ensino médio, para vestibular lá, vocês sempre vão considerar que para 2 átomos a geometria será linear. Tem que guardar esse nome, é isso que cai na prova, tá? E por que linear, né? Porque na realidade ela forma uma linha, né? Ou seja, a ligação, vocês têm aqui, ó, quando são só dois átomos, a ligação é uma ligação, a ligação covalente, né? Lembrando que estamos tratando de moléculas, né? A ligação covalente é sempre em linha, ela é sempre direcional, ou seja, não tem como uma ligação covalente única aqui, ou uma dupla, uma tripla entre esses dois átomos, ela ter um ângulo diferente de ser apenas uma linha entre os dois átomos. Bom, então neste caso, sempre, para moléculas com dois átomos, consideramos sempre geometria linear, ou seja, os átomos ficam em linha, como vocês estão vendo aqui. Tá? Não importa se são átomos iguais ou diferentes. Lembrando, né, gente? Caso vocês não tenham visto o vídeo ainda de montagem de estruturas de moléculas, recomendo que assistam, tá? Tem aqui mesmo no meu grupo de aulas aqui. Recomendo que assistam o vídeo para montagem de moléculas para depois assistirem esse vídeo que a gente está fazendo agora, tá? Este aqui é sempre presumindo que vocês já sabem montar as estruturas das moléculas aqui, tá bom? A partir daí também nós temos agora a estrutura para moléculas com 3 átomos. E aí, no caso de moléculas com 3 átomos, vocês vão ter que fazer uma pergunta antes, né? Na verdade, para 3 e para 4 átomos, a gente vai ter que sempre fazer uma pergunta que se refere ao átomo central, tá aqui, ó. Tá? Você sempre, na hora de montar a molécula, vocês vão ter que fazer a seguinte pergunta. Sobra elétrons no átomo central? Se na hora que tu montou a molécula sobrar elétrons no átomo central, tá? E ela tiver 3 átomos, vai ser uma geometria. Se não sobrar, vai ser outra geometria. Então, tu vai guardar a regrinha aqui, ó, bem simples. Se tu tem 3 átomos, não sobraram elétrons no átomo central. O que quer dizer isso? Todos os elétrons que o átomo central tinha, ele usou para se ligar com alguém. Tá? Nesse caso, se não sobrou elétrons, então ele ligou todos os elétrons que tinha, a geometria vai ser chamada também de linear. Tá? Vocês também vão formar uma linha desses 3 átomos aí. Bem, do mesmo jeito da de cima. Entretanto, se porventura sobrar elétrons no átomo central que tu não ligou com ninguém, tá? Aí nós já vamos ver exemplos. Agora tu terá uma geometria que a gente chama de angular. E por que eles chamam assim?
Porque como vocês podem perceber, na linear, ó, as ligações ficam a 180 graus. Na angular, o ângulo vai diferir de 180 graus. Ele vai ficar menor que 180 graus entre os átomos. Tá? Então, neste caso, a geometria passa a ganhar o nome de angular, esse formatozinho que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Depois, se a molécula tiver 4 átomos, é a mesma história. Faz a pergunta: sobra elétrons no átomo central? Se a nossa resposta de novo for não, a geometria é chamada de trigonal plana, como a gente está vendo aqui. Ou seja, ela forma um triângulo num plano, como a gente está enxergando nesse desenho que o Chico colocou do lado. Tá? Entretanto, galera, se porventura forem 4 átomos e sim sobrou elétrons no átomo central, aí muda de figura, né? Porque se sobra elétrons no átomo central, agora a geometria tem o nome de geometria piramidal, tá? Piramidal. Então não esquece esse termo, geometria piramidal. Ou seja, ela vai ter um formato, né, que agora já é tridimensional, é a primeira, então, que a gente já ganha 3 dimensões, né? Então, temos uma dimensão no plano da página, temos já uma para dentro da página. Forma uma espécie de um tripézinho a molécula, né? O átomo central fica em cima desse tripé e embaixo os 3 pezinhos ali, cada um com um átomo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a piramidal ou pirâmide trigonal, porque é uma pirâmide de base triangular aqui, tá? E por último, a última geometria que a gente vai trabalhar é aquela com 5 átomos. Nesse caso, tá? Existem outras geometrias com 5 átomos, mas a gente aqui vai trabalhar apenas uma delas. Então, sempre que tiver 5 átomos para aquilo que estamos trabalhando, vamos chamar a geometria de tetraédrica, tá? Porque não vai sobrar elétrons no átomo central nesses nossos casos de estudo aqui. Tá bom? E aí, neste caso, a tetraédrica, ó, ela também é tridimensional, ó, na verdade ela é uma pirâmide também com base triangular, que nem a de cima, só que agora, em vez de ter o átomo central no topo, o átomo central fica no centro deste tetraedro e cada extremidade fica com um átomo periférico, como vocês estão vendo aqui, tá? Basicamente, gente, é isso que a gente tem que lembrar das geometrias, tá? Então, essa regrinha geral, qualquer coisa, para o vídeo aí, ó, anota bem a regrinha geral, a tabelinha que o Chico te passou agora, e daqui nós vamos, obviamente, agora trabalhar alguns exemplos com vocês. Deixei o nosso resuminho aqui do lado, tá? Ou seja, tá ali, ó, 2 átomos sempre linear, 5 átomos sempre tetraédrica, para 13 e para 4 eu faço a pergunta, se sobra ou não sobra no central, né? Se a resposta for não, para 3 átomos é linear. Se for sim para 3 átomos é angular. Se for não para 4 átomos é trigonal plana. Se for sim é piramidal, tá? Então vamos botar o nosso quadrinho em cena agora aqui e vamos fazer os exemplos, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês, ó, vamos pegar aqui, suponham que botei lá na prova, lá para vocês, né? Quero saber a geometria de uma molécula de, por exemplo, oxigênio, certo? Bom, essa eu não preciso nem desenhar a molécula. É isso que você tem que se ligar, tá? Se é uma molécula de oxigênio que eu te pedi, significa que eu estou falando de uma molécula que tem apenas 2 átomos na sua estrutura. Então não precisa nem desenhar, né? Claro, eu vou desenhar aqui por preciosismo. A gente sabe que bota um átomo do lado do outro. Cada oxigênio é do grupo 16, a gente já viu vídeo sobre isso, né? Tem 6 elétrons na camada de valência. Faço o máximo de ligação entre os dois. 1, 2. Estão estáveis os elementos e entre eles formaram uma linha, né? Portanto, geometria linear. Para 2 átomos não precisávamos nem fazer isso. Lembra bem, tá? Bom, mas agora vamos supor que em vez de oxigênio, ou do HCl, ou do H2, agora o cara resolveu trabalhar com vocês uma molécula como, por exemplo, a molécula de água, né? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Quando eu olho para a molécula de água, eu já sei que são 2 átomos de hidrogênio, mas tem 1 de oxigênio. E se são 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, significa que agora nós estamos falando de uma molécula com 3 átomos ao todo. Se essa molécula tem 3 átomos ao todo, mudou completamente a jogada, porque agora eu vou precisar montar a estrutura, certo? 3 átomos tem aquela perguntinha lá que a gente mostra, ó, tá? Se sobra ou não sobra elétrons no átomo central. Não esquece, 3 átomos é isso, tá? Tá destacado ali com o laser do Chico, tá? Consequentemente, se 3 átomos é isso aqui, então eu vou ter que montar a molécula. Primeiro, o átomo central é o oxigênio, a gente já aprendeu bem isso, né?
oxigênio no centro e os hidrogênios ao lado. Agora eu já vou posicionar os hidrogênios do jeito que eu sei que eles vão ficar. Mas vocês, na hora lá, podiam montar em qualquer lugar esses hidrogênios e depois só identificar qual era a geometria. Podia ficar tudo em linha por enquanto? Podia. Depois que tu tem que olhar os elétrons, tá? Até vamos fazer assim primeiro, tá? Vamos botar os hidrogênios do ladinho do oxigênio, como se a gente não soubesse a geometria que vai dar, tá? Mas aí observa, cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Cada oxigênio é grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, né? O oxigênio precisa de 2 ligações para ficar estável, a gente já aprendeu, o hidrogênio só uma. Então, liga uma vez aqui, liga outra vez ali. Estabilizou os hidrogênios e também estabilizou o nosso oxigênio aqui, tá? Acontece agora é que são 3 átomos e no átomo central sobraram 2 pares de elétrons aqui em cima. Se eu tenho uma molécula com 3 átomos, mas o central sobrou elétrons, se sobra elétrons no central, significa então, ó, 3 átomos, olha o esquema, 3 átomos, sobra elétrons, geometria angular. Angular. Ou seja, o jeito certo de desenhar essa molécula de água seria assim, tá? Formando um ângulo menor do que 180 graus entre os átomos de hidrogênio e os 2 parezinhos de elétrons ali para cima, por exemplo. Tá? Isso é uma molécula de água desenhada na sua geometria angular. Só isso. É isso que você tem que saber identificar. Qual é a geometria, tá? Tá, Chico, e linear, tem algum exemplo para mim? Bom, vamos lá, tá? Existem vários, mas eu vou começar para vocês com um exemplo do CO2, tá? Dióxido de carbono, dá uma olhada. São 3 átomos também? São, né? Só que além de serem 3 átomos, nesse caso, agora eu tenho que ver quem é o central. É o carbono e vou botar um oxigênio de cada lado, né? Opa, espaço aqui, vamos botar aqui embaixo. Carbono no centro e um oxigênio de cada lado, tá? O oxigênio, por ser do grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. O carbono, por ser do grupo 14, tem 4. A gente aprendeu que um cara que tem 4 elétrons na camada de valência, para ficar estável, precisa de mais 4. Então faz 1, 2, estabilizou esse oxigênio aqui. Mas o carbono ainda não. Faz 1, 2 com outro oxigênio, estabilizou também. Agora percebo, a molécula tem 3 átomos, mas no átomo central eu não tenho elétron sobrando. Todos os elétrons que o carbono tinha, ele ligou com aquele oxigênio do lado. Ah, mas Chico não conta esses elétrons do oxigênio? Não, só conta os do carbono. Não sobrou elétrons. Se eu tenho uma molécula, pelo nosso esqueminha ali na esquerda da tela, tem uma molécula, não sobra elétrons no átomo central e ela tem 3 átomos. A geometria vai ser, como vocês estão vendo aqui, ó, destacado, linear, né? Então, neste caso, a molécula é linear. Ou seja, forma uma linha entre eles. 180 graus entre as ligações. Só isso, tá? Então, já aprendemos um exemplo de angular e um exemplo de linear para 3 átomos, que é o que a gente estava estudando, tá bom? Tá, Chico, mas e os exemplos das outras? Então, vamos lá, tá? Para a gente finalizar essa etapa da geometria. Percebam que para nós aqui, o que a gente precisa lembrar de geometria é bem tranquilo, tá? Então vamos lá, segue comigo. E o próximo passo para vocês é, vamos tratar da geometria agora para 4 átomos, né? Pegando como exemplo 2 molequinhas para vocês aqui, certo? Primeiro, tá? Não menos importante aqui, ó, vamos lá, o NH3. Depois, aqui do lado faremos, por exemplo, pode ser SO3, tá? Então, NH3, nitrogênio e hidrogênios em volta, tá? Como tu vai desenhar no início, não tem problema, mas tu tem que lembrar que é uma molécula com 4 átomos, assim como o SO3 também tem 4 átomos. E para moléculas com 4 átomos, eu vou ter que fazer a pergunta, por isso tem que montar a molécula, tá? No caso, então, nitrogênio no centro, um hidrogênio aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência. O nitrogênio, por ser do grupo 15, tem 5, né? Faça o máximo de ligações entre o nitrogênio e o hidrogênio. Estabilizou o hidrogênio, liga com esse outro hidrogênio e esse outro. A gente já montou essa molécula várias vezes em outros vídeos. Então, os hidrogênios estão estáveis e o nitrogênio também. Acontece que quando o nitrogênio se estabilizou, percebam, ele se estabilizou com a sobra de um par de elétrons ali. Então, está estável, mas tem um par de elétrons sobrando no átomo central. Se tem 4 átomos e sobra um par de elétrons no átomo central, se sobra elétrons ali, a geometria é chamada de pirâmide.
como está ali no nosso esqueminha, tá? Piramidal. E neste caso, o jeito certo da gente desenhar poderia ser esse aqui, né? Um hidrogênio entrando na página, a gente representa tracejadinho assim. Um hidrogênio saindo da página, que a gente representa assim. O outro hidrogênio no plano da página, que a gente representa assim, com risquinho normal. E o parzinho de elétrons aqui em cima, tá? Formando aquele aspecto, então, da pirâmide que o Chico falou, tá? Isso é uma geometria piramidal. Se vocês não conseguirem desenhar exatamente isso, para mim, na prova, não vai ser tanto problema assim, tá? Mas é importante que vocês reconheçam a estrutura e, principalmente, saibam entender a geometria de cada molécula, tá? Bom, e para fechar o SO3, Chico, bom, qual é a diferença do SO3, né? O enxofre está no centro, põe um oxigênio aqui, outro aqui, por exemplo. Cada oxigênio, grupo 16 tem 6, tá? Cada oxigênio, grupo 16 tem 6. Acontece que o enxofre também é do grupo 16 e também terá 6 elétrons na camada de valência. O enxofre, para ficar estável, precisa de 2 ligações. Esse é o oxigênio da esquerda aqui também. Faço o máximo entre eles e estabilizou os dois. Quando estabiliza os dois, o que o enxofre pode fazer pelos outros 2 oxigênios que precisam de um par de elétrons? Aquilo que a gente aprendeu como ligação dativa ou coordenada, né? E com isso, o enxofre estabiliza todo mundo. Acontece que ao estabilizar todo mundo, perceba, o enxofre comprometeu todos os seus elétrons com os seus periféricos. Então a molécula tem 4 átomos nesse caso, mas neste caso não sobra elétrons no átomo central, né? E se no átomo central não sobra elétrons, a geometria agora é chamada de trigonal plana. Essa é a diferença, tá? Ou seja, um triângulo num plano. Acabou, tá? Ah, beleza. Esse era o exemplo para trigonal plana. E agora, Chico, para piramidal? Bom, desculpa, para tetraédrica, né? Qualquer coisa, tu para o vídeo aí se achar que está muito rápido, né? Dá uma olhadinha nas estruturas que a gente desenhou, repete, certo? Sempre até recomendo, para o vídeo, tenta fazer antes de mim e depois confere no vídeo se tu fez certo, tá? Para fechar, vamos pegar um exemplo do CH4, né? Neste caso aqui, o metano, tá? Coloca, tá percebendo que é 5 átomos. Pelo esqueminha que o Chico falou e o que o Chico vai trabalhar com vocês, 5 átomos vai ser sempre tetraédrica, tá? Chico, sempre é, na verdade, né, depois estudando, se aprofundando um pouquinho mais na química, tu vê que há outras geometrias. Mas para nós aqui, aquilo que a gente vai trabalhar em nível de ensino médio, é 5 átomos tetraédrica. O átomo central é o carbono. Coloca um hidrogênio aqui, por exemplo, outro aqui, né? E outro aqui. E outro aqui. 4 hidrogênios. Cada um com um eletrinho na camada de valência. Carbono, grupo 14, também tem 4. Né? Faço o máximo de ligações entre eles. Já sei que vou ligar esse carbono com todo mundo aqui. A gente já viu essa molécula. Tá? Ou seja, 5 átomos, não sobrou nenhum elétron no central. Então, na realidade, a organização correta desses átomos seria na forma de um tetraedro, onde o carbono ficaria no centro. Um hidrogênio desses fica para dentro da folha, o outro hidrogênio fica para fora da folha, o outro fica no plano da folha e outro no plano da folha. Tá? O que acontece com isso? Então, eles formam juntos um tetraedro. Ó. Pirâmidezinha aqui com base triangular. Ó. Tá? Vou pôr por trás lá, ó, a outra parte da base, a outra face, né? Vai até aqui em cima, vai até aqui embaixo, ainda corre aqui na frente. Tá? Tetraédrica, muito parecida com a piramidal, com uma diferença. O átomo central na tetraédrica ele fica no centro do tetraedro e não no topo. Né? Na piramidal, quem fica no topo é o próprio átomo central. Tá bem? Isso define, então, para nós, o que nós chamamos de geometria de moléculas simples, que é o que a gente precisa estudar. Tá? Para fechar este nosso vídeo, né, nós vamos trabalhar um assunto que é complementar a esse, mas com um esqueminha que eu gosto de trabalhar, que não precisa da geometria, de certa forma, para vocês fazerem. Tá? Que assunto é esse, Chico? A polaridade das moléculas. Tá? Que é o nosso próximo tema a partir daqui. Tá bem? Deixa eu tirar o meu quadrinho de cena agora e vamos conversar um pouquinho sobre essa polaridade das moléculas, tá bom?
Polaridade de molécula é o seguinte. Eu preciso saber isso por um motivo muito simples, né? As moléculas, por exemplo, né, a água, a gente ouviu a vida inteira falar, né, lá, a água é o solvente universal, né? Na verdade, o que que é a água? A água é uma substância molecular, né? E que funciona como solvente de um monte de coisa, realmente, mas ela é um solvente de coisas que tenham polos, que sejam carregadas. Ou seja, a água é um bom solvente polar, porque ela é uma molécula polar. E hoje a gente vai entender o porquê disso, tá? Então, a gente também aprende que as regras de polaridade nos dizem, por exemplo, que semelhante dissolve semelhante. Por esse motivo, a água dissolve coisas polares, mas não dissolve as apolares, né? Se tu derrama petróleo no mar, o petróleo não vai se dissolver no mar, na água do mar, né? Por causa dessa diferença de polaridade, justamente, tá bom? Então, isso aqui vai explicar algumas propriedades e também vai explicar por que que algumas moléculas muitas vezes têm mais facilidade de estar no estado sólido ou líquido, né? Alguns compostos moleculares têm mais facilidade de estar no sólido ou no líquido, e outros normalmente são gasosos em temperatura ambiente, tá? Tem também relação com essa polaridade. A partir daqui, a gente depois aprende as forças intermoleculares ou ligações intermoleculares, tá? Mas primeiro, eu preciso então entender o que que eu quero dizer quando eu falo de uma molécula polar, né? Vamos botar rapidamente o quadrinho em cena. Toda molécula que a gente chama de polar, tá? Toda molécula chamada polar, significa que, imagine a molécula agora como sendo uma nuvem de elétrons, né? Toda vez que a molécula liga os átomos lá, ela forma uma nuvem eletrônica à sua volta, que são as nuvens dos orbitais desses átomos que acabaram se ligando e gerando também orbitais de ligação. Então imaginem, perdão, que essa bolinha aqui é uma molécula, certo? Se a molécula for polar, ela não fica perfeitamente distribuída. Então, essa nuvem eletrônica das moléculas que tu chama de polares acaba tendo uma distorção, acaba sendo distorcida, assim. E ela acaba tendo uma região onde os elétrons se concentram mais na molécula e uma região na molécula onde tem menos elétrons, ou seja, que fica carregada mais positivamente do que negativamente. Então, acaba acontecendo numa molécula polar, você terá um lado da molécula parcialmente negativo e um lado da molécula parcialmente positivo. Porque há vamos dizer assim, uma deformidade na distribuição das nuvens eletrônicas de quem se ligou. Isso tem a ver com os átomos que estão se ligando, com a geometria como eles se organizam no espaço, certo? Então tem a ver com, por exemplo, a eletronegatividade desses átomos, certo? E, obviamente, como eles se estruturam no espaço. Então, tem relação com a geometria? Tem. Embora eu não vá trabalhar com esqueminha de relação com a geometria, porque tem um jeito mais fácil de explicar isso, demonstrar isso para vocês, tá bom? Mas o importante também é o seguinte, que quando tem essa má distribuição, vamos dizer assim, vamos chamar de má distribuição, essa distribuição desuniforme das cargas, tem um lado mais negativo e um lado mais positivo, então gera uma coisa que a gente chama de vetor, certo? Vamos dizer que esse vetor está apontando para o lado do negativo. Então gera um vetor resultante que eles chamam de momento dipolar resultante. Vetor momento dipolar resultante. Toda vez que houver essa distribuição desuniforme das cargas, esse vetor momento dipolar resultante será dito diferente de zero. Eu não vou calcular vetor momento dipolar resultante com vocês, fiquem tranquilos. Deixem coisas de resultante de vetores, deixem para a física. Tá? O que me interessa é só que vocês saibam que toda molécula dita polar, consequentemente, por causa dessa distribuição de cargas, acaba por ter um vetor momento dipolar resultante não igual a zero, não nulo, diferente de zero. Tá? Entretanto, quando estamos tratando de uma molécula dita apolar, então, em outras palavras, né? Polar é aquela que formou polos. Apolar é aquela que não vai formar esses polos, certo? Ou seja, é aquela molécula em que a distribuição da nuvem eletrônica dela se dá de forma completamente uniforme, por causa dos átomos que estão ligados, por causa da geometria daquela molécula combinada com isso, a distribuição eletrônica dela é uniforme, tá? Ao redor dos núcleos dos átomos que se aglomeraram aqui, tá bem? Consequentemente, não vai ter um lado mais negativo e um lado mais positivo. Ou seja, não haverá
polos nessa molécula. E, por consequência, não tem como eu gerar um vetor resultante. Nem polar negativo, por positivo, que não tem. Então, o vetor momento dipolar resultante, nós dizemos que nessas moléculas ele é nulo, ele é igual a zero. Tá? Então, o que eu preciso que tu aprenda é sempre assim. Polar tem polos e tem vetor momento dipolar resultante. Apolar não tem polos e, por consequência, o vetor momento dipolar resultante é nulo. Tá bom? Feito. Esse era o primeiro ponto. Entendeu o que é polaridade? Tá? Isso era a parte mais importante que entendesse para mim. A partir de agora, tu vai guardar através de esqueminhas para mim como que eu prevejo a polaridade das moléculas. É muito importante porque aqui é tudo um assunto sequencial ao outro. É importante conhecer montagem de moléculas, depois é importante saber fazer a geometria delas e agora é importante a polaridade delas porque serve de base para outro conteúdo que vem depois, de outro vídeo, que são as forças intermoleculares. Tá? Bom, dito isso, volta para cá, para a nossa apresentação, tira o quadrinho do Chico da Sena e presta bem atenção nisso aqui. Quando eu tiver uma molécula com 2 átomos, a gente vai fazer a polaridade de um jeito. Quando a gente tiver a molécula com 3 átomos ou mais, a polaridade vai mudar de jeito. Tá? Então, lembrando, estamos trabalhando aqui conteúdo de primeiro ano do ensino médio. Então, o que eu preciso saber? Tá? Vocês vão guardar um esquema muito simples. Quando a molécula tem 2 átomos, a polaridade dela é que nem a polaridade das ligações covalentes. Tá? Portanto, o que isso significa? Que numa molécula com 2 átomos, se eles forem iguais, então lembra o esqueminha do Chico? Ó, se for igual um átomo com o outro, a molécula é dita apolar. Se eles forem diferentes, polar. Só, Chico? Só. Resumindo, olha para o quadrinho do Chico de novo. Tá? Se eu tiver uma ligação, tá? Uma molécula com 2 átomos, como por exemplo H2, é o mesmo átomo ligado nele mesmo, ó, hidrogênio ligado no hidrogênio. O que significa isso? Quando eu ligar hidrogênio no hidrogênio, não tem um que puxa mais para um lado ou para o outro a ligação. Os elétrons, desculpa. E da ligação, né? Por consequência, essa molécula é apolar, porque eles são iguais, e o momento dipolar resultante dela é igual a zero. Certo? Entretanto, se eu tivesse um HCl, por exemplo, no HCl ó, vai ter hidrogênio de um lado e cloro com 7 elétrons do outro lado. Né? Faço as ligações entre eles, que é uma só. Só que agora o que acontece? Entre o hidrogênio e o cloro tem uma diferença de eletronegatividade. Como são só 2 átomos, vai puxar o elétron para o lado de quem é mais eletronegativo. Então há uma tendência que o lado do cloro fique negativo e o lado do hidrogênio fique positivo. Por consequência, essa molécula é dita polar. E por consequência também, o momento dipolar resultante é dito diferente de zero. Né? Só isso. Então, átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar. Igual a polar. Lembra do esquema? Igual a polar. Tá? Isso para moléculas com 2 átomos. Igualzinho ao que tu viu na polaridade das ligações covalentes. Tá? Bom, Chico, e o que muda se porventura a molécula tiver 3 átomos ou mais? Então agora tu vai guardar um esqueminha para mim, tá? Essa regrinha do igual e diferente continua, mas agora tu presta atenção aqui, ó. Quando for moléculas com 3 átomos ou mais, tu vai guardar um esqueminha que a gente chama de esqueminha dos quadradinhos, ó. Tá? Ou seja, tu vai ver o que está no primeiro quadradinho para a molécula, tu vai ter que montar a molécula. Então lembra, aquele vídeo de montagem de moléculas é fundamental para vocês conseguirem fazer esse tipo de conteúdo aqui. Se não lembra, revisa o vídeo. Tá? Então, primeiro, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu já explico como é que vocês vão fazer isso no exemplo. Tá? Depois, número de átomos iguais ao redor do átomo central. Tá? Então, primeiro quadradinho, nuvens eletrônicas. Segundo quadradinho, átomos iguais que estão presos ao central. O central não conta. Só os iguais presos nele, tá? E aí é bem simples. Primeiro, o que eu considero, Chico, uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica, por exemplo, sabe aquele parzinho de elétrons livres lá que vocês viram nos átomos? Vocês vão considerar uma nuvem eletrônica. Sabe aquela ligação simples que tu fez entre os átomos? Tu considera uma nuvem eletrônica. Sabe aquela dupla que tu fez ali para ligar 2 átomos? É uma nuvem eletrônica. A dupla inteira é uma nuvem só. Tá? A tripla inteira, tu também vai considerar uma nuvem só. E a dativa, tu também vai considerar uma nuvem só.
certo? Então, cada ligação simples, uma nuvem. Cada ligação dupla, uma nuvem. Cada ligação tripla, uma nuvem. Cada parzinho de elétrons livre, uma nuvem. E cada dativa, uma nuvem. Tá? Desculpa repetir, mas é importante lembrar disso. Tá? E do outro lado, então, o número de átomos iguais ligados no central. A gente vai ver como é que isso vai funcionar. Tá? Fiquem tranquilos. Mas é bem simples. Sempre que o primeiro quadradinho, o número que tu achou para o primeiro quadradinho, der igual ao segundo quadradinho, a molécula é apolar e o vetor momento dipolar resultante dela é igual a zero. Sempre que o primeiro quadradinho e o segundo forem diferentes entre si, a molécula é polar e o momento dipolar resultante é diferente de zero. Vamos ao exemplo que o Chico quer trabalhar aqui com vocês. Vamos lá, tá? Então vamos pegar aqui, ó, uma molécula bem comum na vida de vocês com 3 átomos. A nossa boa e velha água que a gente montou hoje. Vamos recapitular. Botamos o oxigênio no centro, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, né? Hidrogênio estava aqui com um elétron, oxigênio grupo 16 tinha 6. Né? Liguei aqui. Já sabemos montar moléculas, certo? Agora, vamos ver o esquema. Primeiro, no nosso esquema aqui diz assim, ó. Número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então vamos lá, contar na molécula de água aqui. Nuvem eletrônica. O que a gente considera nuvem? Tá aqui na tua esquerda, ó. Olha bem. Nuvem eletrônica. Par de elétron livre é nuvem eletrônica. O que significa isso? Significa que essas duas parzinhos aqui são duas nuvens. Certo? Uma nuvem aqui, outra nuvem aqui. A ligação simples. Cada ligação simples também é uma nuvem. Então, mais uma nuvem aqui e mais uma nuvem aqui. Tudo em volta do central, que é o oxigênio. Então, em volta do átomo central, que é o oxigênio, existem 4 nuvens eletrônicas. Agora, segundo quadradinho. Segundo quadradinho, até vou apagar aqui, ó. É o número de átomos iguais ligados no teu átomo central. Então volta. Né? Vem para a cena aqui com o Chico. Número de átomos iguais ligados no átomo central. Observa. Eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Eles são iguais entre si. Então eu tenho 2 átomos que são iguais entre si e estão ligados no átomo central. Se esses 2 estão ligados no átomo central e são iguais, eu ponho no segundo quadradinho o número 2. Mas o que aconteceu? Primeiro quadradinho e segundo são diferentes. Se eles são diferentes, a molécula é dita polar. E o vetor momento dipolar resultante dela é dito diferente de zero. Pronto. Então a água é polar e o vetor resultante dela é diferente de zero. Pronto. Era isso, Chico? Era isso. Tá? Beleza. Mas e se fosse agora o SO3, que a gente quer ver se ele é polar ou apolar? Bom, aí o que muda? Dá uma olhada, ó, tá? Bota o enxofre no centro, um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, né? A gente já montou essa molécula agora há pouco no vídeo aí. Qualquer coisa volta lá, né? Oxigênio grupo 16, tem 6, beleza. Bota aqui, bonitinho. E 16, tem 6 para o enxofre também. O enxofre fez o máximo de ligações entre esses dois aqui. 2. Estabilizou. Fez mais uma dativa para cá. E fez mais uma dativa para cá. Tá? Agora tu observa comigo. Número de nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Bom, vamos lá. A gente combinou aqui, ó. Par de elétron é nuvem também. É uma nuvem também. Então, esse par inteiro, essa dupla, desculpa, inteira, é uma nuvem. Certo? Uma só. Beleza? Agora, essa ligação dativa do enxofre com oxigênio é outra nuvem. E essa dativa aqui é outra nuvem. Então, ao todo, são 3 nuvens eletrônicas em volta do central. E agora, observa. Tu tem oxigênio, outro oxigênio e outro oxigênio. Tens 3 oxigênios ligados no átomo central, que é o enxofre. Então, o que aconteceu? Primeiro e segundo quadradinho deram iguais. E se deu igual a polar. Mas agora, nesse caso, então, molécula apolar, momento dipolar resultante nulo, igual a zero. Entendido, gente? Eu espero que sim, tá? Fica o desafio para vocês fazerem mais exercícios depois, né? E qualquer dúvida, me perguntar. Mas é bem simples assim, certo? A polaridade sempre vai funcionar desse jeito. Primeiro quadradinho e segundo dando iguais, apolar. Dando diferentes, polar, tá? Sempre assim. Não tem mistério isso aqui.
tá bom? Para 2 átomos, é só ver se são iguais ou diferentes. Para 3, é isso que vocês acabaram de ver aí. E aí, com isso, a gente fecha esse videozinho aqui rápido sobre geometria molecular, né, neste caso, e polaridade das moléculas, tá bom? Fiquem ligados que logo mais eu também vou postar para vocês o vídeo das forças intermoleculares, que tem esse vídeo que eu acabei agora com vocês aqui como base para vocês entenderem as forças ou ligações intermoleculares, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.